no outro programa para, enfim. Beleza. E aí depois eu coloco lá o link no Moodle dessas gravações, né, claro. Então tá bem, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Pessoal, então eu vou colocar em tela cheia, eu não vou ver o chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coisa, podem abrir o microfone, tá? E perguntar. Acho que fica melhor assim. E coloquem aí vocês também em tela cheia. Então vamos embora. Ô, professora, tem Oi. uma tela que fala sobre a conferência web, tem um QR Code. Será que não dá para tirar essa tela para deixar somente o quadro? Eu acho que aqui no meu não tá mais. Será que é você que tem que tirar aí? Não? Cada um tem que tirar? Lá no Tenta. cantinho. O meu não aparece nada para tirar. Não, lá no cantinho direito, tem um botão É no inferior branco direito. sozinho. Tem um botão branco sozinho. Aí você aperta lá que vai sumir esse troço aí. Ah, tá bom, obrigada. Funcionou? Isso. Então, mas façam isso que eu falei, assim, acho que dá para colocar essa tela, né, separado, pelo menos no meu computador aqui, deixar ela em tela cheia, então eu não vejo nada da conferência, só vejo eu, né, aqui, só tô vendo a tela mesmo, a tela, o quadro, né. Pessoal, então, bom, como eu falei, tô seguindo aí a apostila que tá lá no Moodle. Enfim, então eu vou, né, já começar falando do plano cartesiano, que é a seção 1.3, tá? Então, a seção 1.3, plano cartesiano. Então, as duas primeiras sessões 1.1, 1.2, vocês deem uma lida, uma revisada. Certo? Então, o plano cartesiano é o lugar onde as coisas vão acontecer aqui na geometria. Pera, deixa eu ver se eu consigo focar um pouquinho melhor. Melhorou? Ficou igual esse foco? Não tô vendo direito. Pera. Ai, meu Deus. Bom, vamos. Não, piorou. Ai, gente, desculpa. Primeiro dia a gente fica meio perdido, né? Bom, vamos assim. Então, né, bom, plano cartesiano é o local onde as coisas vão acontecer. Nós primeiro precisamos definir o que é um par ordenado, certo? Então, um par ordenado é uma coisa dessa forma. Então, é um par de pontos, né? Então, aqui A e B são números reais. Vou colocar aqui. A e B são números reais. Bom, então isso é o que nós chamamos de um par ordenado. Então, ordenado quer dizer que a ordem importa. Então, AB é diferente de BA. Esses são pares diferentes. Né? Se A e B forem diferentes. Se A e B forem iguais, é o único caso em que, de fato, aqui... Então, se A diferente de B. Certo? Então, bom, dois pares são iguais, quer dizer, o par AB é igual ao par CD. Então, se A igual a C e B igual a D. Certo? Então, num par ordenado, a ordem importa e dois pares são iguais se a primeira coordenada é igual à primeira coordenada do outro, né? E a segunda coordenada de um é igual à segunda coordenada do outro. Certo? Então, nesse sentido, por exemplo, né, o par ordenado 1, 2 é diferente do par ordenado 2, 1, por exemplo, né?
Bom, e outra coisa também, um par ordenado é diferente de um conjunto de dois elementos. Num conjunto de dois elementos, tanto faz, né? Se eu, por exemplo, aqui escrever o conjunto 1, 2, isso é igual ao conjunto 2, 1, né? Porque isso aqui é o quê? Um conjunto que tem dois elementos, o número 1 e o número 2. Então, esses dois conjuntos são iguais, não importa a ordem. Mas no par ordenado, importa bastante, tá? Então, um par ordenado não é um conjunto. Tá. Bom, então, o plano R2, né, que a gente... é o quê? Vai ser o conjunto de todos os pares ordenados. Certo? Então, é o conjunto cujos elementos são os pares ordenados em que A e B são números reais. Então, o conjunto de todos os pares ordenados possíveis é o plano, tá? O plano cartesiano R2. Então, a pergunta é, como é que eu desenho, né? Como é que eu represento esse espaço aqui? Então, aí entra o plano cartesiano. Então, a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar duas retas reais. Uma reta eu coloco na horizontal, vou chamar essa reta de eixo X, tá? A outra reta eu coloco na vertical, vou chamar de eixo Y. Onde elas se cruzam é no zero de cada uma delas. Então, esse ponto, se eu olhar só para a reta horizontal, ele é o zero. Então, à esquerda estão os números negativos, à direita estão os números positivos, tá? Então, ele é o zero. Só que se eu olhar para a reta vertical, ele também vai ser o zero da reta vertical. Então, abaixo estão os números negativos, acima os números positivos. Então, ele tem duas coordenadas, né, esse ponto. Então, 0, 0, ele é chamado a origem do plano cartesiano, tá? Bom, então, cada par AB vai ser relacionado com um ponto aqui na forma de essa é a primeira coordenada. Então, por exemplo, se o A for positivo, vamos supor que aqui, esse comprimento aqui seja A. E se o B também positivo, vamos supor, né? Então, este tamanho aqui vale B. Então, o ponto AB vai ser este ponto aqui. Então, esse é o ponto AB. E assim, né? Fazendo A e B variar, a gente vai desenhando aí todos os pontos desse plano. Tá bem? Então, por exemplo, vamos desenhar aqui alguns pontos. Vou desenhar o ponto, sei lá, 0, 2. Tá? Não, antes desse. Vamos desenhar esse ponto, 1, 2. Vou pegar o ponto 1, 2. Então, o ponto 1, 2, eu vou andar uma unidade aqui, né, na reta horizontal, e 2 unidades, aqui no eixo Y. Então, 2. Aqui tá o ponto 1, 2. Né? Se a gente for olhar para o ponto 2, 1, é diferente. Então, agora eu vou andar 2 no eixo X, né? 2. E 1 no eixo Y. Então, vem parar aqui. Esse é o ponto 2, 1. Tá bem, gente? Bom, sempre dessa forma, né? Então, ando uma quantidade de unidades na horizontal, poderia ser negativo, né? Por exemplo, vou colocar aqui menos 2, menos 3. Então, vou andar menos 2, ó, menos 1, menos 2 e 3 para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, tá aqui o ponto. Menos 2, menos 3. Certo? Por exemplo, ponto menos 2, 2. Então, menos 2, 2. Tá aqui.
né? E assim por diante, qualquer ponto que a gente queira, a gente vai colocando aí no plano. Então, ó, bom, outros pontos aqui, ó. Por exemplo, se um deles tiver coordenada 0, né? E se uma das coordenadas for 0, então, como eu ia falar no início, eu vou colocar o ponto 1, 0. Então, o ponto 1, 0, olha, eu ando aqui sobre o eixo X e eu não me mexo, nem para cima nem para baixo, não vou a lugar nenhum. Então, tá aqui, ó, o ponto 1, 0. Tá aí, analogamente, se a gente quiser, né, aqui, desenhar o ponto 0, 2, eu só ando 2 unidades para cima, mas eu não me mexo nem para direita nem para esquerda. Então, ele fica aqui, ó, sobre o eixo Y, né? Esse ponto aqui é o ponto 0, 2. Tá? Então, todos os pontos, qualquer ponto sobre o eixo X, por exemplo, esse ponto aqui, né, é o ponto A0. Então, qualquer ponto sobre o eixo X, a segunda coordenada dele vai ser 0, tá? E qualquer ponto sobre o eixo Y, a primeira coordenada vai ser 0. Então, vai ser um ponto da forma 0, por exemplo, pera lá, deixa eu colocar igual eu fiz aqui. Esse ponto aqui é o ponto 0, B, né? Então, é o contrário. Então, se eu estiver sobre o eixo X, eu vou zerar a segunda coordenada. Se eu estiver sobre o eixo Y, eu vou zerar a primeira. Tá? O eixo X é chamado o eixo das abscissas. Então, o eixo X é o eixo das abscissas. Tá? O eixo Y, o eixo das ordenadas. Não confundir com coordenadas, aqui é só ordenadas. Tá? Então, olha, vejam, né, que esses dois eixos, eles dividem o plano em 4 quadrantes, certo? Então, eles são numerados da seguinte forma. Esse é o primeiro quadrante. Então, primeiro quadrante. E a gente vai no sentido anti-horário. Então, este é o segundo quadrante, este é o terceiro e este é o quarto quadrante. Então, bom, o que se sabe aqui, né? No primeiro quadrante, qual que é o sinal dessas coordenadas? Então, deixa eu apagar aqui um pouquinho esses pontos, só para limpar um pouquinho aqui. Isso. Bom, então, se a gente pegar um ponto qualquer aqui, XY, certo? Então, bom, a gente andou para a direita, né? Então, o X é positivo e a gente subiu, andou para cima. Então, o Y também é positivo. Então, no primeiro quadrante, X e Y são positivos. Um ponto aqui qualquer no segundo quadrante, né? Um ponto XY aqui no segundo quadrante, a gente andou para a esquerda, então X é negativo, e para cima, então Y é positivo, certo? Então, aqui nós temos X negativo, Y positivo. No terceiro quadrante, então, um ponto aqui no terceiro quadrante, a gente andou para a esquerda e para baixo, certo? Então, ambos são negativos, então, X e Y são negativos, né? E aqui no quarto quadrante, então, a gente anda para a direita e para baixo. Então, o X é positivo e o Y negativo. Né? Então, essas regiões aqui do plano, elas são definidas, assim, digamos, né? Pelo sinal aí dos pontos, né? Das coordenadas dos pontos. Tá? Até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida? Deixa eu...
Tudo ok, ok. Tô dando uma olhadinha aqui no chat. Bom, então, gente, claro, né? Além de pontos, o que a gente vai querer desenhar no plano são curvas, né? Então, retas, circunferências, parábolas, elipses, tudo isso, né? Então, claro, aí entra a parte da geometria analítica, né? Quer dizer, a gente tem um objeto, por exemplo, uma reta, né? Essa reta é formada por um conjunto de pontos. Esses pontos vão satisfazer uma equação, né? Então, a gente pega um objeto geométrico, que é uma reta, e estuda, e não só estuda, mas assim, usa uma equação com coordenadas x, y, né? Com variáveis x, y, para descrever esse objeto. Então, a parte geometria é a parte do objeto e a parte analítica é a equação que descreve o objeto, né? Então, por isso, geometria analítica. E é a isso que a gente vai se dedicar todo esse semestre, né? Bom, então, além de pontos, né, a gente também pode ter, e retas e curvas e tudo mais, a gente também tem regiões do plano. Então, por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui do lado. Se eu quiser desenhar ou representar, né, esse conjunto aqui. Então, vou chamar, como o livro chama, de ômega, essa letra é a letra grega ômega, maiúscula, tá? Então, vai ser o conjunto aqui, ó, dos pontos x, y no plano, tais que, então, o x é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 2, tá? E o y maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 1. Então, eu não estou pegando especificamente, né, um ou outro ponto. Eu quero os pontos que satisfazem essas duas condições. Então, vamos desenhar esse conjunto ômega. Deixa eu apagar tudo aqui, a gente vai de novo. Então, temos aqui eixo x, eixo y. Bom, vou colocar algumas marcações, então. 1, 2, 3. Né? Aqui é a origem. Então, menos 1, menos 2, menos 3. E vamos. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Acho que eu prefiro 1, 2, 3. E aqui, bom, menos 1, menos 2, menos 3. E aqui é a origem, 0. Tá? Então, olha, nós queremos, vamos lá, o x. O x é maior ou igual a menos 1, que tá aqui, e menor ou igual a 2. Então, a coordenada x pode variar nesse intervalo aqui, menos 1, 2. A coordenada y pode ir de menos 2 até 1. Então, y pode variar nesse intervalo. Então, vejam que a gente obtém um retângulo. Qualquer ponto dentro ou nas bordas desse retângulo aqui que eu desenhei, então, qualquer ponto x, y, dentro ou, como eu disse, né, nas bordas, nesse caso, é um ponto desse conjunto. Então, vocês podem pensar de duas formas, por exemplo, ou vocês podem pensar que esse retângulo vertical, ele está andando em cima aqui desse segmento, menos 1, 2, que é o intervalo de variação do x, então é como se fosse um laser, sabe, ó, ou ele está andando assim, ou o contrário, né, esse segmento aqui está variando, enquanto o y varia de menos 2 a 1, certo? E quando a gente vai fazendo esse movimento, ou ao mesmo tempo, na verdade, né? Os dois podem se mover ao mesmo tempo, um para a esquerda e para a direita, o outro para cima e para baixo. E a gente colore, a gente preenche, né, com isso, toda essa região aqui, esse retângulo.
Então, esse ômega é o que a gente chama de um retângulo. Tá? Outra forma da gente escrever isso é no formato de um produto cartesiano que se fala. Então, esse intervalo menos 1, 2, eu posso escrever assim, olha, menos 1, 2, tá? E o intervalo menos 2, 1 é o intervalo menos 2, 1. E eu estou fazendo o produto cartesiano. Então, sempre que eu ler uma coisa desse tipo, tá? Eu vou admitir que esse primeiro intervalo é o intervalo de variação do x e o segundo intervalo é o intervalo de variação do y. Tá bem? Mas eu acho que na apostila a gente deve ver mais dessa forma aqui. Tá bom? Só tô dizendo que tem essas duas maneiras de escrever essa região, esse retângulo. Certo? Então, mais geralmente, né? Por exemplo, mais geralmente, um retângulo vai ser, então, um conjunto dos pontos x, y, tal que x varia no intervalo, vou chamar AB, e y varia no intervalo CD. Né? Então, como eu falei, um outro jeito de a gente escrever isso é olhando o produto cartesiano. Então, aqui, AB, cartesiano, CD. Lembrando sempre que a ordem importa. Então, esse é o intervalo de variação do x e esse segundo é o intervalo de variação do y. Tá? E aí tem exercícios aí no livro para vocês justamente desenharem essas regiões, tá? Eles vão dar 2 intervalos, então vocês têm que desenhar. Façam esses exercícios, são muito importantes. Alguma dúvida? Pera lá, deixa eu ver aqui. Beleza. Então. Bom, então agora vamos falar de distâncias. Certo? Então, dados 2 pontos, como calcular a distância entre eles? Vamos lá, então. Vou apagar aqui. Certo? Então, vamos lá, já vou... Professora, Oi? até agora, então, tivemos puramente definições, certo? Isso, sim. Só esse primeiro capítulo é uma definições dos objetos principais. Então, ok, o plano cartesiano, como posicionar pontos no plano cartesiano, né? E agora, vamos ver como calcular a distância entre pontos no plano cartesiano. Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui... Deixa eu aumentar um pouco. Imagine que aqui eu tenho um ponto A com coordenadas, então, XA, YA, né? Vamos colocar aqui. Então, aqui eu tenho XA, YA, apagar aqui, tá? E tem um outro ponto aqui, B, com coordenadas XB, YB. Então, minha pergunta é: qual é a distância entre esses 2 pontos? Então, a gente sabe que a distância é a medida desse segmento que une o ponto A e o ponto B. E aí não tem mistério aqui, gente. É calculado usando o bom e velho teorema de Pitágoras. Certo? Então, a gente vê que aqui nós temos um triângulo retângulo. Né? E quais são os comprimentos desses catetos? Então, a base desse triângulo retângulo, o comprimento, né, é XB menos XA. Bom, no meu desenho aqui,
o XB é maior que o XA, certo? Mas para generalizar a situação, vamos colocar aqui um módulo. Porque, né, para quaisquer pontos A e B, podemos muito bem ter XB menor que XA, e enfim, a gente quer que comprimentos sejam sempre coisas, grandezas positivas, né? Então, este cateto mede módulo XB menos XA, e esse outro cateto mede, bom, aqui no meu desenho, claro, né, YB menos YA, mas para generalizar já a coisa, vamos colocar módulo YB menos YA. Então, é claro, né, que a distância que a gente quer aqui, a distância AB, é o comprimento da hipotenusa. Como eu falei, o comprimento desse segmento. O livro, ele usa 2 barras aqui, certo? Eu imagino que seja para diferenciar quer dizer, né, essa raiz que a gente vai extrair aqui do módulo de um número real, que é o que está aqui, né? Quando é uma barrinha, é o módulo de um número real, e aqui, de fato, é o comprimento desse segmento. Mas, enfim, gente, eu vou sempre tentar seguir a notação do livro, às vezes pode ser que escape, eu use uma barrinha só, enfim, só para vocês ficarem avisados, tá? Bom, então, de qualquer forma, como é que funciona, né? É uma definição, mas nós temos, então, que essa distância AB, né, que é o tamanho, então, deste segmento AB, vai ser, pelo Teorema de Pitágoras, então, a raiz deste número, então, módulo XB, né, menos XA, ao quadrado, mais módulo YB menos YA ao quadrado. Certo? Bom, é claro que o quadrado de um número é sempre positivo, né? Então, a gente pode, na verdade, omitir esse módulo e colocar simplesmente um parênteses aqui. Então, mesmo que XB menos XA ou YB menos YA seja negativo, né? Como vai elevar ao quadrado, isso não tem problema, né? Então, isso é a distância entre 2 pontos, certo? Então, por exemplo, né, se a gente for calcular a distância aí entre, vamos supor que o ponto A seja o ponto, menos 1, 2, isso é um exemplo que está no livro, tá, pessoal? Por isso que eu tô. E o ponto B seja o ponto 2, 3. Bom, então, eu sempre acho que vale a pena a gente esboçar esses pontos para visualizar mesmo que seja um esboço pequeno, num cantinho, assim, enfim. Então, o ponto A, ó, menos 1, 2, tá aqui o A, e o B, 2, 3. Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui esse eixo. 3. Tá aqui, B. Então, o que nós queremos, né, a distância é o comprimento deste segmento aqui. Bom, caso se esqueça, assim, dessa fórmula, né, do Teorema de Pitágoras, claro, você sempre pode deduzir no momento, por isso que o esboço, ele ajuda, né? Mas aqui a gente vai aplicar, então, diretamente a fórmula. Então, bom, ó, XB menos XA, então 2 menos 1, sempre atenção ao sinal, né? 2 menos 1, mais YB menos YA, então 3 menos 2 ao quadrado. Então, bom, aqui eu fico com 2 mais 1, então 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso aqui dá raiz de 9 mais 1, raiz de 10. Né? Muito comum essas distâncias darem uma resposta de raiz, né? Óbvio, porque tem essa raiz aqui. Né? Então, bom, claro, a gente também pode usar essa definição de distância para calcular o perímetro de um polígono, certo? Então, por exemplo, um exemplo um pouquinho mais elaborado, né? Se a gente tiver... Deixa eu ver... Bom,
Já vou ter que apagar aqui. Então, um perímetro de um polígono que tem vértices menos 1, menos 1, menos 1, 2, 3, 5 e 3, 0. Deixa eu colocar aqui do lado, vou ver se eu desenho aqui em cima. Então, suponha que eu tenha vértices menos 1, menos 1, menos 1, 2, 3, 5, 3, 0. É um quadrado, um quadrilátero, certo? Eu quero calcular o perímetro desse quadrilátero. Então, bom, vamos desenhar aqui esses pontos. Certo? Então, vamos ver. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Aqui tem o A. Menos 1, 2. Então, menos 1, 1, 2. Menos 1, 2. Aqui, B. Né? 3, 5. Então, deixa eu... 1, 2, 3, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5 aqui. 3, 5, 3, 0. Então, tá aí. Estão aí os vértices. Espera aí, aqui não ficou tão bom. Aqui. Espera lá, gente, deixa eu... 1, 2, 3, 4, 5, né? Menos 1, 3. Ok, então, bom, o polígono tá aí. Né? Bom, gente, dois comprimentos dos lados aqui tá bem fácil, né? Que são esses dois lados verticais. Aqui. Então, vejam, né? Como A e B têm a mesma primeira coordenada, né? Eles estão sobre uma reta vertical, já a gente vai ver isso, certo? Então, o comprimento deste lado aqui é simplesmente menos 1 menos menos 1 dá 0, né? Então, 2 menos menos 1 dá 3, então esse lado mede 3, né? E como C e D têm também a mesma primeira coordenada, tá aqui sobre uma reta vertical. Então, o comprimento desse segmento é simplesmente o quê? 5 menos 0, 5, né? E para os outros dois lados, aí sim a gente usa essa fórmula. Então, se eu desenhar aqui, ó, né? Às vezes é até mais fácil pensar no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Aqui eu tenho. Então, este cateto mede, ó, 5 menos 2, 3. Esse cateto, 3 menos menos 1, 4. Então, esse é um triângulo retângulo 3, 4, 5. Né? Então, a hipotenusa mede 5. Né? E aqui temos este outro triângulo retângulo. Né? Esse cateto mede 1. O outro cateto, 4. Então, aqui vai ser raiz de 1 mais 16, né? Que dá raiz de 17. Então, o perímetro desse quadrilátero aí vai ser 3 mais 3, 6, mais... Perdão, não é esse 3, é esse 5. 5 mais 5, 10, mais 3, 13, mais raiz de 17. Né? Bem simples. Ok. E bom, gente, sempre que a gente... Agora que a gente tem essa noção de distância, um objeto, a segunda curva, né, mais importante depois da reta, é uma curva que aparece quando a gente considera, bom, se eu der, então, um valor positivo fixo e um ponto no plano, qual é o conjunto de pontos que está a essa distância de um ponto do centro, né? Que é o círculo. Então, claro, né? Como eu falei, se eu der aqui um número que eu vou chamar de R positivo e um ponto, tá? Um ponto com coordenadas A, B, certo? Então, o círculo, a circunferência, é a curva que aparece
quando eu pergunto, bom, qual é o conjunto de pontos que está a essa distância deste ponto, né? Então, isso vai me dar uma circunferência. Então, se eu colocar aqui, eu tenho esse raio. Então, todos os pontos aqui, né, XY sobre a circunferência, tem essa propriedade de que, se esse for o ponto P, um ponto P, né, e aqui, vamos chamar esse aqui de O, então, o que acontece é que a distância, né, de P a O, que é, portanto, né, o comprimento aí do segmento OP, tem que ser R, né? Ok, então, bom, o que acontece nesse caso? Já vou fazer o caso geral, né, e aí a gente, colocando valores aqui para A, B e R, a gente tem qualquer circunferência, certo? Então, bom, essa distância, como é que ela é pela nossa definição, né? Então, P tem coordenadas XY e O tem coordenadas AB. Então, substituindo aqui na fórmula, a gente vai ter, ó, x menos A ao quadrado, mais y menos B ao quadrado, a raiz disso, né? Tem que ser igual a R. Bom, para a gente se livrar dessa raiz, porque raiz sempre é um negócio meio chato, o que a gente faz é elevar os dois lados ao quadrado. Então, x menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, né? E aí, abrindo aqui esses dois produtos, nós vamos ficar com... Então, acho que cabe aqui x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado, né? Mais y ao quadrado, menos 2by mais b ao quadrado. Isso aqui deve ser igual a r ao quadrado. Aí a gente agrupa aqui o que é número, né? Assim, ó, a ao quadrado, b ao quadrado. Manda isso tudo para junto com r ao quadrado, enfim. E a gente pode reduzir essa equação aqui, né, da circunferência. Nós vamos ver isso com detalhe mais adiante, tá? Eu só tô aproveitando aqui a definição da distância. Vou até apagar essa daqui de baixo, porque no momento a gente não quer trabalhar com isso. É só para pensar, né, que é assim que a gente deduz a equação de uma circunferência, né, usando de fato a definição da distância entre dois pontos, né, e só considerando que um ponto qualquer na circunferência tem coordenadas x, y, quaisquer. Tá bem, gente? Bom, só uma última observação aqui é o seguinte. Então, beleza. Aí, um ponto que não está na circunferência. Ok, então, um ponto sobre a circunferência, nós temos aqui a igualdade. Um ponto que vamos supor que Q esteja dentro da circunferência, então, a distância de Q até O é menor que o raio, né? E um ponto fora da circunferência, por exemplo, aqui um ponto Q til, né? A distância de Q til ao centro é maior do que o raio. Então, nós temos essas três possibilidades, né? Ou a distância é igual ao raio e o ponto está sobre a circunferência, ou a distância, né, de O a Q é menor que o raio, aí o ponto está dentro da circunferência, ou a distância de O ao ponto é maior do que o raio e aí o ponto está fora da circunferência. Então, essa é a posição relativa de um ponto e uma circunferência. Uma dessas três. Ou é igual ao raio, a distância, ou é maior ou menor, né? Ok. Alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, só um momentinho que eu tenho que ficar indo e voltando. Beleza. Certo? Então, ó, a última coisa, conceito básico aí desse capítulo que nós precisamos tratar é a questão de ângulos, né? Que é algo que também
aparece bastante. Então, medir o ângulo entre retas, né, por exemplo. Então, vamos lá. Bom, então o que se sabe, ó, quando a gente tem lá da trigonometria clássica, assim, quando a gente tem um triângulo qualquer, né? E, por exemplo, vou colocar aqui, A, B, C. E eu quero medir esse ângulo, vou chamá-lo θ. Certo? Então, tendo aqui as medidas dos outros lados, então, em geral, o lado BC mede Azinho, o lado AC mede Bzinho e o lado AB mede Czinho. Como é que a gente descobriria esse ângulo aqui? A gente usa a famosa lei dos cossenos, né? Então, lei dos cossenos, que diz o seguinte, então, B ao quadrado, né, mais C ao quadrado, menos 2 vezes BC cosseno deste ângulo, é igual a A ao quadrado. É uma generalização do Teorema de Pitágoras, né? No Teorema de Pitágoras, esse θ seria 90 graus, então cosseno de 90 graus é zero, e aí esse termo desaparece. Então, é uma lei um pouco mais geral que o Teorema de Pitágoras. Ok, então, bom, em vez de escrever aqui Bzinho, Czinho, etc., o que é Bzinho, né? Bzinho, vamos lá. Então, aqui eu tenho a medida do lado AB, né, ao quadrado, mais a medida do lado AC ao quadrado, menos 2 vezes medida do lado AB vezes medida do lado AC, vezes cosseno θ, igual a medida do lado BC ao quadrado, né? Então, beleza, e aí o que a gente faz, né, para achar o ângulo é isolar aqui esse cosseno θ, né? E é isso que a gente vai fazer. Bom, o que ocorre é que agora, na geometria analítica, a gente pode introduzir os eixos, né? Então, aqui eu tenho o eixo X, o eixo Y, e quando a gente introduz esses eixos, nós colocamos coordenadas nas coisas, né? Mas a fórmula, digamos, continua a mesma, né? Se eu isolar esse θ, eu vou ter aqui, então, ó, cosseno θ vai ser, então, isso, o comprimento, né? Quer dizer, a distância do ponto AB ao quadrado, mais a distância de A ao ponto C ao quadrado, menos a distância de B a C ao quadrado, né? Dividido por, então, 2 vezes a distância de A a B vezes a distância de A a C. Tá? Então, beleza. É isso que a gente vai fazer. Aí, por exemplo, vou pegar aqui o triângulo. Acho que dá até para desenhar ele aqui. Vou desenhar aqui, ó. Então, vamos supor, aqui é o ponto A, na origem, tá? O ponto B vai ser o 0, 1. Então, né, este cateto, que aqui é um triângulo retângulo, né? Esse ângulo A aqui, no caso, é 90 graus, mas mesmo assim vamos usar essa fórmula para concluir isso também. Então, B é 0, 1 e aqui o ponto C, o ponto raiz de 3, 0. Então, alguns valores aí manjados, conhecidos, só para nossa conta ficar bonita. E A, o ponto 0, 0. Tá bem? Então, o que nós queremos é achar esses 3 ângulos. Vamos fingir que a gente não sabe que esse ângulo é 90 graus. Então, aqui eu tenho o ângulo θA, θB, θC, né?
Então, ok, vamos lá. Fazer as contas. Então, o cosseno do ângulo θA, usando a fórmula aqui, né? É como a fórmula tá dada mesmo. Então, é o comprimento dos lados adjacentes ao ângulo. Então, aqui eu tenho, ó, 1 ao quadrado, né? Mais este cateto mede raiz de 3 ao quadrado, menos, então, a hipotenusa aqui vai ser o quê? Bom, então aqui, isso, 2, né? Mede 2. Isso, 1, raiz de 3, 2. Isso, então, menos 2 ao quadrado, né? Dividido por 2 vezes 1 vezes raiz de 3. Então, bom, claro, isso daqui vai dar 1 mais 3, 4, menos 4, 0. O que implica, como era de se esperar, né, que o θA é 90 graus, ok. Então, esse não teve graça, né, porque a gente já sabia. Mas, ficou confirmado aí com a fórmula. Então, agora o θB. Então, bom, cosseno de θB, agora eu tenho que adaptar essa fórmula, né, para esse ângulo aqui. Então, é isso, eu somo aqui, ó, 1 ao quadrado mais o outro lado adjacente ao ângulo, 2 ao quadrado, menos o lado oposto ao quadrado, né? Dividido por 2 vezes 1 vezes 2. Então, isso aqui fica 1 mais 4 menos 3, dividido por 4, né? Que dá 1 meio. Então, isso é 5 menos 3, 2 sobre 4, 1 sobre 2. Né? E o cosseno de θC, né, o terceiro ângulo, então agora vai ser 2 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado menos 1 dividido por 2 vezes 2 vezes raiz de 3, né? Então, isso vai ficar 4 mais 3, 7, menos 1, 6, dividido por 4 raiz de 3. Então, isso dá 6 sobre 4 raiz de 3. 3 sobre 2, né? Fica 3 sobre raiz de 3, vou escrever assim, raiz de 3 sobre 2, que são valores conhecidos, né? Então, aqui, o θB, cujo cosseno é meio, é 60, ao contrário, né? O cosseno é meio, é 30. Eu ia falar 60. E o θC, não, pera. Tá certo isso? É 60, né? 60. Isso, o ângulo maior, o cosseno é meio. Isso. E aqui o θC, 30. Né? Então, achamos aí esses valores. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Professora, eu não entendi muito bem a questão que trocou, tipo, o cosseno do A ficou o mesmo exemplo da lei dos cossenos, mas embaixo começou a mudar a ordem. É pelo seguinte, então, é porque isso tem que observar que aqui esse θ, ó, é porque eu apaguei aqui o vértice A. Se eu mudar o ângulo aqui, olha, eu mudo os lados. Então, o que a gente tem que sempre observar é assim, olhando para o ângulo, a soma do quadrado dos lados adjacentes ao ângulo, tá? Menos 2 vezes BC, o cosseno desse ângulo, tem que ser igual ao quadrado do lado oposto. Então, quando eu troco o ângulo, eu troco os lados adjacentes e o lado oposto. Então, essa fórmula aqui, que eu escrevi, é o cosseno do θA, certo? Se eu olhar aqui, por exemplo, para, né, colocar aqui o θA. Então, se eu trocar o ângulo e calcular nesse nosso triângulo do θB, vai mudar um pouco a fórmula. Vai ser, ó, módulo AB ao quadrado mais módulo BC ao quadrado menos 2 vezes AB, BC, cosseno θB, igual a módulo AC ao quadrado, entendeu? Quando eu troco o ângulo, eu tenho que adaptar aqui
porque, como diz outro, a regra... Ai, meu Deus, peraí, o gato. A regra é, eu olho para o ângulo e vejo os lados adjacentes e o lado oposto. E aí, entra aqui desse jeito na fórmula. Né? Soma os lados adjacentes, subtrai o lado oposto, divide por 2 vezes o produto dos lados adjacentes. Tá? Então, por isso que aqui foi mudando, né? Senão a gente só teria triângulo equilátero, né? Seria igual assim para todo mundo, se fosse a mesma fórmula para os 3 ângulos, né? Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, isso mesmo, ó, prestar atenção aqui, né? Essa fórmula desse jeito é para o ângulo θA ali do meu triângulo, tá? Quando for θB, θC, tem que adaptar a fórmula. Ok. Pessoal, então com isso a gente assim, recapitulou esses conceitos básicos, certo? Podemos agora ir para o próximo capítulo já, então isso é uma revisão no capítulo 1. No capítulo 2, então a gente começa a falar de retas no plano. Vamos lá então. Tá. Então, deixa eu colocar aqui. Retas no plano. Tá bem. Bom, gente, então, o que acontece, né? Como a gente sabe, por 2 pontos passa uma única reta. Então, a gente só precisa colocar aqui. Então, se eu tiver 2 pontos A, B, por esses 2 pontos vai passar uma única reta, R. Então, na geometria plana, assim, euclidiana, né, se trabalha assim, com a reta, pontos e tal, sem localizá-los no plano. Acontece que a gente está em geometria analítica, então o que a gente faz, né, novamente, é colocar aqui os eixos, tá bem? E aí, com isso, a gente pode dar uma equação para essa reta, para esse objeto. Então, quando eu faço isso, né, esse ponto A, ele passa a ter, portanto, então, coordenadas xa, y, a. O ponto B passa a ter coordenadas xb, yb, certo? E essas coordenadas é quem vão nos dar, né, a equação da reta, certo? Então, por exemplo, se eu tiver aqui um outro ponto fora da reta, um ponto C, com coordenadas xc, yc, esse ponto está fora da reta, então ele não vai satisfazer a equação que a gente vai encontrar, enquanto os pontos A e B sim satisfazem. Então, a ideia é a seguinte, ó, a ideia é que essa reta R, ela vai ter uma equação da forma AX mais BY mais C, A, B e C, números reais, são os coeficientes, igual a 0. No primeiro momento, vamos pensar dessa forma, essa é chamada equação geral. Tá? Então, essa é a equação geral da reta. Depois a gente vai ver a equação reduzida, que é aquela que a gente está mais acostumado, né? Y igual a mx mais b, certo? Bom, então a ideia é que um ponto qualquer, xy, pera lá, um ponto qualquer xy sobre a reta satisfaça essa equação, certo? Bom, como nós temos 2 pontos específicos que satisfazem essa equação, né? Que são os pontos A e B. Então, o que se sabe para a gente achar esses coeficientes é que se eu substituir as coordenadas de A na equação, ela tem que ser satisfeita. Ou seja, se eu fizer Azinho xa mais Bzinho YA
mais Czinho, isso deve ser igual a zero, né? Pois A está na reta, né? E o mesmo para B. Então, Azinho xb mais Bzinho yb mais Czinho também deve ser igual a zero, pois B também está na reta. Certo? Agora, né, se eu tentasse fazer isso para C, quer dizer, se eu fizer Azinho xc mais Bzinho yc mais Czinho, isso não vai ser igual a zero, pois o C não está na reta. Então, a equação é satisfeita para pontos sobre a reta e não é satisfeita para pontos fora dela. Tá? Ok. Bom, então a ideia, gente, é que essas duas equações aqui igual a zero, elas dão um sistema. Um sistema nas variáveis Azinho, Bzinho e Czinho. Como são duas equações e três variáveis, é um sistema indeterminado, quer dizer, eu teria infinitas soluções. Mas, se eu escolho um valor específico para, por exemplo, o Czinho, isso me determina os outros dois coeficientes, certo? Então, é assim que vai funcionar a coisa, certo? Então, para a gente achar a equação geral de uma reta, a gente vai sempre estar olhando para esse sistema aqui. Então, eu preciso de dois pontos. Esses dois pontos me geram esse sistema e é ele que, resolvendo, a gente vai encontrar os coeficientes A, B, C, tá? Já veremos exemplo disso. Antes, só falar de algumas retas especiais, né? Então, por exemplo, primeira reta, a reta diagonal, que a apostila chama de reta diagonal. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Certo? Então, a reta diagonal é a reta que passa pelos pontos, por exemplo, 1, 1, tá? E 2, 2. Ou, vou pegar um outro ponto aqui no terceiro quadrante, menos 1, menos 1. E pela própria origem, 0, 0. Então, a reta que passa aí por esses pontos. Certo? Então, veja, gente, ó. Como eu falo, o ponto menos 1 está sobre essa reta. O ponto 0, 0, o ponto 1, 1, o ponto 2, 2, o menos 2, menos 2, o 3, 3, o menos 3, menos 3. Então, o que a gente vê é que qualquer ponto sobre essa reta, nós temos o quê? Para qualquer ponto, x, y, o que ocorre é que y é igual a x, né? As coordenadas são iguais. 1, 1, 2, 2, 0, 0, etc. Opa, escorregou. Certo? Então, y é igual a x. Bom, na forma da equação geral, pessoal, y e x tem que estar do mesmo lado da equação. Certo? Então, veja bem, se eu jogar o x para a esquerda, eu tenho ó, y menos x igual a zero. É uma equação geral possível. Ou eu posso levar o y para a direita. X menos y igual a zero. Também é outra equação possível, tá? A equação geral, ela não é única, tá bem? Ela não é única. Deixa eu colocar aqui, ela não é única, tá? Bom, a reduzida, por outro lado, ela é única sim, né? Vocês estão vendo que y é igual a x, x é igual a y e ponto. Certo? Então, eu posso, aqui, veja, ó, nessa primeira equação eu tenho Azinho igual a menos 1, Bzinho igual a 1, Czinho igual a 0, né? Aqui posso escrever isso aqui do lado. Então, aqui eu tenho Azinho igual a menos 1, Bzinho igual a 1, Czinho igual a 0, tá? E nessa de baixo aqui, eu tenho Azinho igual a 1, né, que é o coeficiente do x, Bzinho igual a menos 1, Czinho igual a 0. Então, qual
que é a diferença entre as duas, né? A de baixo é a de cima multiplicada por menos 1. Ou o contrário, a de cima é a de baixo multiplicada por menos 1. O que acontece é que eu posso multiplicar essa equação geral por qualquer número, né? E eu continuo tendo a mesma reta. Isso não altera a minha reta. Então, por exemplo, se eu tivesse, como está aqui, ó, o 2a, esse é o coeficiente x, mais 2b, y, mais 2c, isso, igual a 0. Como 0 é 2 vezes 0, né? Então, essa equação verde aqui representa a mesma reta que a equação azul, porque eu só peguei a equação geral e multipliquei por 2, mas é a mesma reta. Então, isso acontece, tá? Então, essa reta, né, y menos x igual a 0, ou x menos y igual a 0, essa reta diagonal aí, onde todos os pontos são da forma xx. Ou y, mas acho que é mais comum a gente dizer x, porque x é variável livre, né? O y depende de x, em geral. Tá? Então, essa é uma reta bem especial mesmo. Outros dois tipos de retas especiais são as retas que são paralelas aos eixos, certo? Então, deixa eu colocar aqui outro desenho. Então, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui 2. Então, ó, a reta que passa pelo ponto 2, 0, 2, 1, 2, 2, etc. Tá? Então, essa é uma reta vertical, gente. Tá? Essa é uma reta vertical, quer dizer, eu tenho o ponto 2, 0, eu tenho o ponto, vou colocar aqui o ponto 2, 0, o ponto 2, 1, o ponto 2, 2, e mais geralmente, qualquer ponto sobre essa reta é da forma 2y. O x sempre é igual a 2. E é exatamente essa a equação dela, quer dizer, ó, se o x é sempre igual a 2, então eu vou escrever x menos 2 igual a 0. Ó, aí tá na forma geral, equação geral dessa reta, x menos 2 igual a 0. Então, veja, quais são os nossos coeficientes aqui? A igual a 1, B igual a 0, né? Veja, não tem coeficiente y, não tem variável y na equação dessa reta vertical. E C igual a menos 2, por exemplo, né? Tá? Então, mas geralmente, né, se eu fizer aqui para qualquer valor k, então uma reta vertical, ela é da forma x igual a k, ou seja, né, x menos k igual a 0, tá? Então, todas as retas com uma equação geral desse tipo são retas verticais. Aí, acho que melhorou um pouquinho o foco, né? Tá bem? Então, x menos k igual a 0. Ok. Tá bem? Então, esse é um tipo de reta também. Reta vertical. E, bom, analogamente, deixa eu apagar aqui só para não sujar tanto o desenho. Se eu fizer agora o contrário, por exemplo, se eu considerar a reta que passa pelo ponto 0, 1, pelo ponto, aqui ó, 2, 1, ou pelo ponto menos 1, 1. Então, aqui, ó, né? Então, eu tenho esses 3 pontos aqui. Bom, eu só preciso de 2, né, para obter a equação da reta. Então, aqui eu tenho o ponto 0, 1, né? E aqui o ponto 2, 1. E mais geralmente, qualquer ponto sobre essa reta é da forma x, y igual a 1. Então, essa que vai ser a equação, né? Eu vou ter, ó, y igual a 1, ou seja, y menos 1 igual a 0. Essa é a equação geral dessa reta. Então, aqui agora, ó, nós temos A igual a 0, Azinho igual a 0, Bzinho igual a 1,
Czinho igual a menos 1, né? Então, e bom, e aí, claro, eu posso, se eu variar aqui essa constante, y igual a k, eu empurro essa reta para cima ou para baixo, né? Mas sempre será uma reta horizontal. Então, esses 3 exemplos, ó, eles mostram o que acontece quando a gente zera um dos coeficientes. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu fizer c igual a 0, o que vai acontecer é que é uma reta que passa pela origem, tá? Depois a gente vai ver isso com mais calma também. Se eu fizer b igual a 0, bzinho igual a 0, então imagine, né, que eu estou apagando aqui, o y da minha equação. Então, eu vou ter x igual a uma constante. Vai ser uma reta vertical, tá? E se eu fizer a igual a 0, eu estou apagando o x aqui da minha equação. Então, vai ser uma reta horizontal, vai ser y igual a uma constante, uma reta horizontal. Tá bem? Pessoal, peraí, só um instantinho, já volto. Só vou beber um copo d'água aqui, só um minutinho, peraí. Peraí, mozinho. Oi, pessoal, voltei. Tô dando uma olhada aqui no chat. O Daniel perguntou que material eu recomendo para a demonstração da lei dos cossenos. A Luísa respondeu aí com uma sugestão. Obrigada, Luísa, tô vendo. Esse livro do João Lucas, que foi usado em Geometria 1. Olha, eu tô dando aula da disciplina Geometria no Profimate e eu tô usando um livro voltado, né, foi feito pela SBM, que é da coleção do próprio Profimate. Eu recomendo ele também, isso em vários lugares, até mesmo se você acho que jogar no Google, assim, você acha essa demonstração. Peraí que eu acho, deixa eu ver se esse livro tá aqui, peraí que eu até mostro. Não, acho que eu deixei na minha sala, lá na UFSC. De qualquer forma, eu posso pegar a demonstração de lá e mostrar para vocês depois, em outro momento, tá? Ou mandar por e-mail, enfim, uma foto da página para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? De nada, imagina. Bom, não havendo dúvidas, vamos seguir aqui então com
nossas retas. Então, né, a gente estava falando dessas reta diagonal ou a reta da função identidade, tá, pessoal? Eu conheço mais assim, né? Quer dizer, se você considerar a função f de x igual a x, que é a função identidade, né? Essa reta é o gráfico dessa função, tá? Então, diagonal, ou enfim, identidade, e reta horizontal, reta vertical. Rabinho do gato aqui. Vai pra lá. Então tá, vamos seguir. Ok, então, bom, se agora como deduzir essa equação, né? Que é de fato o que queremos saber. Se eu der 2 pontos, vamos ter uma reta, como deduzir a equação geral dessa reta? Então, por exemplo, se eu pegar os 2 pontos, vou colocar aqui, ó, o ponto menos 2, 0. Então, é o ponto menos 2, 0. E o ponto 0, 2. A reta que passa por esses 2 pontos, qual que é a equação dela? Vamos colocar aqui o ponto 0, 2. Essa é a nossa reta R. Bom, então lembrando que a equação geral, né, ela tem esse formato. Então, ela é AX mais BY mais C. Eu já ia colocar CZ. CZ é outra história. AX mais BY mais C igual a 0. E como a gente falou, nós temos esses 2 pontos. Então, quando eu substituo as coordenadas aqui na equação, isso tem que satisfazer a equação. Então, o que eu quero dizer aqui, ó? Se esse for o nosso ponto A e esse for o nosso ponto B, então, substituindo aqui, A está na reta. Ou seja, se eu fizer Azinho vezes menos 2, mais Bzinho vezes 0, mais C, isso tem que ser igual a 0. Certo? Ou seja, menos 2A mais C, né? Porque 0 vezes B, 0, tem que ser igual a 0. E Bzinho está em R, ou seja, se eu substituir as coordenadas de Bzinho, tem que dar 0. Então, Azinho vezes 0, mais Bzinho vezes 2, mais Czinho, isso tem que dar 0. Ou seja, 2B mais C tem que ser igual a 0. Então, a gente obtém esse sistema. Então, obtemos assim o seguinte sistema. Então, menos 2A mais Czinho igual a 0 e 2B mais Czinho igual a 0. Quer dizer, gente, é um sistema de 2 equações e 3 variáveis, A, B e C. Ele é indeterminado, portanto. O que a gente pode fazer nesse momento é, se eu der um valor para C, A e B ficam determinados. Entendeu? E aí eu posso escolher qualquer valor, isso não vai fazer a diferença. Então, por exemplo, se fizermos C igual a 1, ou já que eu vou ter que dividir por 2, eu vou pegar C igual a 2. Só para ser, já que pode ser qualquer coisa, vai ser mais fácil. Então, C igual a 2, o que me dá? Ó, menos 2A mais 2 igual a 0 e 2B mais 2 igual a 0. Isso agora tem uma única resposta. Certo? Então, aqui eu vou, vamos colocar aqui. Então, menos 2A igual a menos 2, ou seja, A igual a 1, né? E 2B igual a menos 2, ou seja, B igual a menos 1. Então, temos aí uma possibilidade, né? Por isso que eu falei, a equação geral, ela não é única. Então, uma possibilidade, uma resposta é essa. Então, ó,
A igual a 1, ou seja, vou colocar aqui, R vai ser x, B igual a menos 1, menos y, C igual a 2, mais 2 igual a 0. Tá? Essa é uma possibilidade. A gente poderia ter escolhido outro C aqui, por exemplo, se eu escolhesse C igual a 4. C igual a 4. Né? O que me daria C igual a 4 aqui? Teria menos 2A mais 4 igual a 0, ou seja, menos 2A igual a menos 4, A igual a menos 2, perdão, 2. E eu teria, então, 2B mais 4 igual a 0, 2B igual a menos 4, B igual a menos 2. É outra possibilidade. Como é que ficaria a minha equação geral nesse caso? Então, ó, 2x menos 2y mais 4 igual a 0. Percebem, né? Óbvio que a equação verde, a equação de baixo, é apenas a equação de cima multiplicado por 2. Mas é a mesma reta. É a mesma reta. Só escrita aqui diferente. Poderia ter pego aqui menos 2. Poderia ter pego menos 50. Enfim, né? Então, essas duas equações são equações da reta R, a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Coincidentemente, né, não sei se vocês notaram, mas essa reta R, ela é simplesmente a tal reta diagonal, vou colocar y igual a x, ou, né, a reta de equação, uma equação geral é x menos y igual a 0. Eu só empurrei essa reta, ó, 2 unidades para cima. Em vez de ela passar pelo 0, 0, ela tá passando pelo 0, 2. Então, empurrei aqui, ó, 1 unidade para cima, 2 unidades para cima. Tá passando pelo 0, 2. São paralelas, né? E olha que interessante. Esse pedaço aqui, x menos y, é o que aparece aqui, ó. E o mais 2, que eu empurrei 2 unidades para cima. Tudo bem, gente? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Alguma dúvida? Bom, gente, então não tem mistério, tá? É assim que funciona. É deduzir a equação da reta, a equação geral da reta. Pegue 2 pontos, substitua esses 2 pontos aqui, né, na forma geral, né, da equação. Você vai ter um sistema, dê um valor que você quiser para o C, e aí você vai descobrir quem são A e B, né? E vai ter aí uma possível equação geral para a reta. Tá bem? Se vocês quiserem, a gente vê mais um exemplo. Se não, já posso falar da equação reduzida. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou ver mais um exemplo. Vamos ver aqui mais um exemplo. Tá bem. Então, ó, agora vamos querer colocar aqui exemplo. Equação da reta, na verdade, até o exemplo 32 aí da apostila, tá? Então, equação da reta que passa pelo ponto A, que é... Ah, gente, atenção, a apostila, às vezes, ela tem alguns errinhos, assim, errinhos de coordenada, sabe? Errinhos bobos, não tem nenhum erro grave de conceito, nem nada não, até onde eu vi, pelo menos, tá? Então, atenção aí a isso, tá bem? Então, aqui o ponto A é o ponto menos 1, 3. E o ponto B é o ponto 1, menos 1. Então, eu quero a equação geral da reta que passa por esses 2 pontos. Bom, sempre bom, como eu falei, né, a gente fazer um esboço para se localizar. Então, veja, ó, menos 1, 3. 1, 2, 3. Então, aqui
está o ponto A, menos 1, 3, e o B que é 1, menos 1. Então, B que é 1, menos 1. Então, eu quero a equação da reta que passa por esses dois pontos. Bom, e continua aqui, né? Claro, só. Tá? Então, vamos lembrar, né? Essa reta R aqui, então essa reta R, né? Ela vai ter equação geral, AX mais BY mais C igual a zero. Eu tenho os dois pontos, então substituo. Quando eu faço aqui, vou colocar aqui então, A em R, o que nós obtemos, né? Ó, Azinho vezes menos 1 mais Bzinho vezes 3 mais Czinho igual a zero, né? Ou seja, vamos lá, menos A mais 3B mais C igual a zero, primeira coisa que a gente obtém. E quando eu faço o B em R, então agora o B, ó, Azinho vezes 1 mais Bzinho vezes menos 1 mais Czinho igual a zero. Então, aqui eu tenho A menos B mais C igual a zero. Então, nós temos essas duas equações aí. Bom, primeira coisa que a gente faz, então, eu vou dar um valor para C, que vai ser o valor menos 1. Então, se eu fizer C igual a menos 1, né? Isso aqui vai alterar um pouquinho as coisas. Espera lá. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos fazer uma faça C igual a menos 1. Então, a minha primeira equação vai ficar, ó, menos A mais 3B menos 1 igual a zero. Então, já vou mandar para o outro lado, ó, igual a 1, tá? E aqui, A menos B menos 1 igual a zero. Então, aqui igual a 1 também. Então, agora eu tenho um sistema 2 por 2, né? Duas equações e duas incógnitas. Que aí a gente resolve esse sistema. Então, veja, se eu somar, aí você resolve o sistema da forma como vocês preferirem. Tem algumas formas, né? Por exemplo, se eu somar as duas equações, ó, vai desaparecer o A. Então, menos A mais A, zero. 3B menos 2B. Então, ó, se eu somar, eu vou ficar com 0, 2B igual a 1 mais 1, 2. Ou seja, B igual a 1. E aí, por exemplo, aqui eu uso agora a segunda equação. Então, se o B é igual a 1, então A menos 1 igual a 1, ou seja, A igual a 2. E assim temos a nossa resposta. Nós temos aqui, então, os três coeficientes. Então, como é que vai ficar a R? Depois disso, ó, A igual a 2, então, 2x, né? B igual a 1 mais y, menos 1 igual a zero. Então, essa é uma equação geral da reta. Tá bem? Se vocês pegarem outro C, vocês vão ter outros A e B. Então, no final das contas, vocês vão ter outra equação que vai ser simplesmente essa equação multiplicada pelo mesmo número, né? Você vai multiplicar cada coeficiente pelo mesmo valor. Mas é a mesma reta, né? É a reta que passa por esses dois pontos. Tá bem, gente? Então, ó, pra gente finalizar, o que que acontece? Então, nós temos aqui o nosso teorema, o primeiro resultado, certo? Que é o teorema 33, que vai falar o seguinte, então, ó. Se eu tiver, então, se R for uma reta com equação geral AX mais BY mais C igual a zero, passa... não, perdão, calma. Então, se R é uma reta que passa por
pontos A de coordenadas XA, vamos colocar aqui embaixo, peraí. Por pontos A de coordenadas XA, YA e B de coordenadas XB, YB, tá? Então, existem Azinho, Bzinho e Czinho, tais que, tá? R tem uma equação geral da forma, quer dizer, todos os pontos de R satisfazem a seguinte equação. Então, Azinho X mais Bzinho Y mais Czinho igual a 0. Basicamente, o que ele está dizendo, gente, é que toda reta admite uma equação geral dessa forma. E mais ainda, né, se a gente souber dois pontos por onde essa reta passa, a gente consegue determinar esses caras, a menos de multiplicação por constante, certo? Então, além disso, vou colocar aqui, além disso, tem-se o seguinte, tem-se que, resolvendo aí, trabalhando esse sistema, nós vamos ter que Azinho vai ser, deixa eu colocar aqui certinho, YA menos YB, tá? Bzinho vai ser XA menos XB, tá? E Czinho, um pouquinho mais complicado, mas vai ser YB menos YA vezes XA mais XB menos XA vezes YA. Então, o que está dizendo? Os coeficientes dessa equação geral, aqui, eles estão determinados a menos de multiplicação por uma constante, que é o que eu falei, né? Eu poder, por exemplo, aqui, sei lá, a reta 4x mais 2y menos 2 igual a 0 é também uma equação dessa mesma reta. Mas é simplesmente pegar os coeficientes que a gente achou e multiplicar por 2. Tá bem? Então, é isso que esse teorema está dizendo. Toda reta tem uma equação geral bem determinada, a menos de multiplicação por constante. Tá? E aí a demonstração, se vocês quiserem ler, tá lá na apostila, tá? Não vou fazer aqui. Tá bem, pessoal? Então, hoje ficamos por aqui, tá? Nós fomos até a sessão 2.3. São sessões curtas da apostila. Então, cada sessão tem aí um conjunto de exercícios. Vocês podem ir lá e ir fazendo os exercícios. Deixa eu colocar aqui minha câmera de novo, só para me despedir. Então, ficamos por aqui, tá bem, pessoal? Tem aí a tutoria com a Luísa, façam os exercícios. Assim que a gravação estiver disponível, eu vou colocar lá no Moodle. E nos vemos, então, semana que vem. Tá bom? Bom fim de semana para todo mundo aí. Tchau. Deixa eu parar a gravação. Jéssica, isso. Vão ser só os exercícios da apostila por enquanto, tá? Vai fazendo lá. Ah, obrigada, Laís. De nada. Tá bem? Então, vou encerrar aqui a sala. Até!
pera lá, cadê o... Aqui, interromper.